Alright. Simbora, quem sabe faz ao vivo, né? Então, ó, vou começar com a prova de 2023, segundo semestre, né, no caso. Então, simbora. Primeira questão: usinas hidrelétricas utilizam a água represada em reservatórios para a produção de energia elétrica. A depender das características de sua construção, possui maior ou menor potência. A hidrelétrica de Furnas, localizada em Minas Gerais, possui potência instalada de cerca de cerca de 1.200, megawatts e dispõe de 8 comportas com 10 metros de altura cada uma, que captam a água do reservatório e a levam até as turbinas. Considerando a situação descrita, responda aos itens abaixo. Letra A. Se na natureza a energia passa por processos de transformação, explique como a fonte de energia transporta a água de rios, lagos e mares para os reservatórios das usinas hidrelétricas. Bom, eu confesso que eu achei essa pergunta bem mal feita, tá? Eu demorei muito para entender o que ele realmente perguntou aqui na letra A. O problema é que ele fala: explique como a fonte de energia transporta a água de rios. Então não ficou muito claro o que ele quis dizer com a fonte de energia, né? Quem é essa fonte de energia? Na verdade, quando a gente pensa na usina hidrelétrica, a gente fala que a energia ela vem da água. A energia está contida na água represada na forma de uma energia potencial gravitacional. Mas se a gente pensar na própria água, fica esquisito, porque explique como a água transporta a água de rios, lagos e mares. Poxa, fica muito estranho a pergunta. Mas depois eu fui entender, né, que ele quis falar, na verdade, do sol. A hidrelétrica ela só é possível graças ao sol, que permite o ciclo da água. Então a água só vai subir para descer novamente pelos rios por causa do ciclo da água. Então a água ela evapora, vira vapor de água na atmosfera, chove numa região mais alta, aí chovendo na região mais alta, formam-se as nascentes dos rios, e esses rios depois são represados, criando-se uma usina hidrelétrica. Então, na verdade, a fonte primária da energia é o próprio Sol, e isso só é possível graças ao ciclo da água. Então é uma questão mais de geografia do que de física mesmo, né? Ele foi muito mais ali na parte de fontes de energia, que o pessoal da geografia costuma ensinar isso aí direitinho, do que na física mesmo da usina hidrelétrica. Eu só achei a pergunta muito mal formulada. Ele podia ter deixado mais claro, né? Alguma coisa em relação ali ao sol, ou em relação a como que é possível represar a água, né? E ela voltar para o nível acima. Enfim, eu achei muito esquisita, mas beleza. Essa era a resposta esperada, né? Falar sobre o ciclo da água. Como eu não sou professor de geografia, de biologia, né? Vou me conter apenas a essa informação. Não vou entrar em detalhes sobre o ciclo da água. Então, letra B sim, é uma questão puramente de física, que ele vai falar sobre a potência da usina e perguntar qual que é a vazão, né? Vamos ler aqui juntos. Considerando que a potência instalada de Furnas não sofra nenhum tipo de perda e que a água do reservatório flui pelas comportas, caindo da altura de 10 metros em direção à turbina, demonstre, por meio de cálculos, qual o volume de água que passa através de cada uma das comportas a cada segundo. Ou seja, em outras palavras, né? Ele quer saber qual é a vazão de água. Volume por segundo, metros cúbicos por segundo, isso nada mais é do que a vazão de água. E aí, como é que a gente pode achar essa vazão tendo apenas essas duas informações? A gente só sabe, a princípio, qual é a potência da usina e também qual é a altura da queda d'água. Tudo bem que ele coloca aqui embaixo algumas constantes, né, que já são até bem conhecidas. A gravidade vale 10 e a densidade da água é de 1.000 quilos por metro cúbico. Bom, o primeiro passo é a gente entender que na usina nós temos uma energia potencial gravitacional da água. É essa energia potencial que fornece toda a energia elétrica que é produzida numa usina. Então, vou tentar desenhar aqui, né? Claro que não vai ficar muito bonito, mas aqui seria o duto de água que vai levar
essa água represada a um certo nível, né, uma certa altura, para a nossa turbina, que vai gerar a energia elétrica, né, através do gerador, aquele papo todo. Então, o restante aqui da usina, não vou desenhar, né, tem várias outras estruturas, mas o início de tudo seria nessa queda da água, né? Tudo começa a partir dessa queda de 10 metros de água. Bom, lembrando que potência nada mais é do que a transferência de energia pelo intervalo de tempo. Eu vou começar a fazer a continha assim, ó. A potência associada a essa queda de água é uma certa variação de energia, esse Ezão aqui representa energia, por um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo ele não está muito bem definido. A questão não fala exatamente no tempo de 1 minuto, de 1 hora, de um dia inteiro. Ele não coloca um intervalo fixo para você fazer a conta. Mas a pergunta é bem clara quando ele coloca aqui o volume de água que flui por cada comporta a cada segundo. Poxa, vamos ser espertos então? Vamos arbitrar um tempo? Vamos escolher, você escolhe, em quanto tempo você quer estudar essa variação de energia, né? Para qual intervalo de tempo você quer calcular essa potência da queda d'água. Se ele perguntou o volume que passa a cada segundo, nada mais justo do que eu escolher exatamente 1 segundo para resolver o problema. Então isso aqui é uma escolha minha, né? É um tempo arbitrário que eu vou decidir que seja igual a 1 segundo. A questão é, em 1 segundo, quanto de água desceu? Né? Essa é a ideia. Quanto de água caiu? Quanto de energia potencial gravitacional foi disponibilizada para a usina? Vamos lembrar que a energia potencial é dada por mgh. Então vai ficar que a potência é igual a mgh dividido por 1 segundo. Então aqui é a grande sacada, o The Jump of the Cat, é o que você tem que realmente prestar atenção, porque em cada problema, pode ser que essa energia seja outra coisa. Em cada problema você tem que pensar qual é a variação de energia que está acontecendo. Problemas, por exemplo, que envolvem um carro acelerando. Qual que é a potência do motor do carro? Aí você já tem que pensar nessa variação de energia como sendo uma variação de energia cinética. Porque o carro está ganhando velocidade, né? Aqui, como a gente está pensando numa queda da água, ela vai transportar sua energia potencial gravitacional. Na verdade, ela transforma isso na forma de cinética, mas depois leva isso para a turbina. Então, falar que é a variação de energia cinética é a mesma coisa de falar que é a variação de energia potencial durante a queda da água. E tome cuidado também com a potência que eu vou colocar aqui. Eu até posso colocar a potência de 1.200 megawatts. Aí lembra que o mega significa 10 a sexta, né? Então ficaria 1.200 vezes 10 a sexta watts. Não tá errado não, vai dar certo. Só que ele perguntou qual é o volume de água em cada comporta. São 8 comportas ao todo. Então de duas uma. Ou você pega essa potência e já divide logo por 8, para pensar que a gente está fazendo a potência de uma única comporta, qual a potência que uma comporta fornece ali para a usina, ou então você deixa quieto, não divide por 8 ainda, mas no final a massa que você encontrar tem que ser dividida por 8, porque eu estou resolvendo agora para todas as comportas, né? O que eu descobri aqui agora vai valer para todas as comportas. Então, em algum momento, a divisão por 8 tem que ser feita. Vamos fazer assim, depois a gente divide por 8, pode ser? Vamos pensar na usina como um todo, no conjunto das 8 comportas? O que eu faço agora? Tenho a gravidade, tenho a altura, e aí eu vou descobrir a massa de água. Só que a pergunta não foi sobre a massa, e sim sobre o volume. Poxa, vamos fazer então uma pequena troca, em que no lugar da massa, eu vou dizer que é o produto da densidade pelo volume. Ó. A massa de água é a densidade da água vezes o volume de água. Você sabe que densidade é massa sobre volume, né? Então eu só passei o volume multiplicando para falar que a massa é a densidade vezes o volume. Pronto, agora sim. A densidade é de 1.000 quilos por metro cúbico. Aqui vai ficar um 10 à terceira. A gravidade vale 10. Perdão, aqui tem um volume, né? Quase que eu esqueci. 10 à terceira vezes o volume. A gravidade vale 10. E a altura vale 15. Opa, vale 10 também, né?
Não sei de onde que eu tirei esse 15. Volta. Altura 10, gravidade 10, densidade 1000. Basicamente é brincar com esse tanto de zerinho aqui, certo? Eu vou cancelar 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos, né? Cancela 5 zerinhos do lado direito. E 5 zerinhos aqui também. Sobra só 10 elevado a 1. Então fica 1.200 vezes 10, o que nos dá 12.000. Então o volume total de água é exatamente igual a 12.000 metros cúbicos. E isso já está a cada segundo. Perceba, esse volume já corresponde ao volume de água que passou em 1 segundo, porque desde o início da questão eu decidi arbitrar o tempo de 1 segundo. Porém, como eu falei antes, isso seria para toda a usina. Ele perguntou para cada uma das 8 comportas. Então vamos dividir, né? Pega esse carinha daqui, ó. Divide por 8. Aí nossa resposta final, até que vai dar essa brincadeira, 12 com 8, simplifica por 4, fica 3 sobre 2, dá 1,5, então vai dar 1.500, né? Resposta final, 1.500 metros cúbicos para cada uma das comportas. E pronto, questão aberta, né? Não é múltipla escolha. Não tem como saber aqui se a gente está pelo menos perto da resposta, né? Nas alternativas você consegue pelo menos verificar se tem ou não alguma alternativa. Aqui você tem que ter fé, tem que confiar nas suas contas, né? Se eu tiver errado alguma coisa, por favor, me avisem aí no chat, mas acho que é isso mesmo. Gabarito final, 1.500 metros cúbicos a cada 1 segundo. Questão 2. A separação da luz nas cores do arco-íris ao passar por um prisma, processo chamado de dispersão, dá origem a uma imagem bem famosa. Essa daqui, inclusive, é a imagem daquela capa, né, do álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Então a imagem ficou assim mundialmente conhecida, já era conhecida, né, pela física, mas depois desse álbum aí não tem quem não conheça essa imagenzinha da dispersão cromática da luz. Bom, sabendo-se que a refração da luz é descrita pela lei de Snell, ele vem aqui e coloca, ó, ele coloca pra gente como que seria essa lei de Snell, N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2, então se você esqueceu, não tem problema, a questão já está te falando. Em que os ângulos são medidos em relação à reta normal, à superfície, e que N1 e N2 são os índices de refração dos meios. Responda aos itens abaixo. Ok, a partir da dispersão da luz, isto é, da separação das cores, o que se pode concluir sobre a relação da dependência, né, entre o índice de refração e a frequência da luz incidente. Bom, então você está olhando para a figura, você está vendo quem que está dispersando mais ou menos, né, quem está desviando mais ou menos, e a partir dessa diferença de desvio, ele quer que você conclua alguma coisa sobre o índice de refração e a frequência. Qual que é a relação que a gente pode montar a partir disso? Ó? Índice e frequência da luz incidente. Bom, é importante aqui você saber o quê? Que a luz vermelha do espectro visível é a luz de menor frequência. Por isso que antes disso, a gente tem o chamado infravermelho. É uma bela forma de você lembrar que na ordem das frequências, a gente tem que começar sempre pelo vermelho. No espectro visível, a menor frequência tem que ser o vermelho, porque antes dela é a chamada radiação infravermelha. Enquanto isso, a luz violeta é justamente a luz de maior frequência. Ela está no finalzinho do espectro visível. E é por isso também que depois do violeta, nós temos a famosa radiação ultravioleta, certo? Prof, tá, mas e aí? O que eu posso afirmar a respeito dos índices de refração? É só a gente observar agora quem desviou mais e quem desviou menos. Vocês concordam que essa luz de menor frequência, ela teve o menor desvio? Ela desviou, claro. Não estou falando que ela não teve desvio, mas de todos os desvios, de todas as cores, ela foi a que desviou menos, com menor intensidade. Ó. Então, vou escrever que teve menor desvio. Enquanto isso, para o violeta, é justamente o contrário.
a luz violeta, em comparação com todas as outras, é claramente a que teve o maior desvio. Então, aqui eu vou escrever maior desvio. E aí você pensa, por que isso aconteceu? Poxa, por que um desviou mais do que o outro? Esse desvio, poxa, em relação ao ângulo de incidência, não tem como ser diferente. Todas as luzes estão chegando aqui nesse feixe de luz branca, e é claro que todos eles vão ter o mesmo ângulo de incidência. Então, poxa, se o ângulo de incidência é o mesmo, por que o ângulo de refração acabou sendo diferente, dependendo da cor, né? Porque o índice de refração do prisma não é o mesmo. Então, se você fala assim, o índice de refração do prisma é igual a 1,5. Na verdade, 1,5 é meio que a média. Não é exatamente o mesmo valor para todas as cores. Por exemplo, eu poderia falar que para a luz vermelha, o índice de refração do prisma é de, na verdade, 1,51. E para a luz violeta, o índice de refração do prisma seria de, por exemplo, vou chutar aqui, tá? 1,55, quem sabe. E quando você fala que o índice de refração é de 1,5, na verdade tem pequenas variações de acordo com a frequência da luz que está incidindo, né? Que vai entrar aqui nesse prisma. Para a luz vermelha, de menor frequência, o índice do prisma é menor. Para a luz violeta, de maior frequência, o índice do prisma é maior. E isso explica o porquê que os desvios são diferentes. Isso justifica o porquê que a luz violeta tem um desvio mais acentuado do que, né, quando comparado com a luz vermelha. E uma forma bem legal, bem fácil de decorar isso, é você pensar que a luz violeta, ela sempre vai ter, em comparação às outras cores, o desvio mais violento. Então, luz violeta tem o desvio mais violento. Ela desvia de forma mais violenta. A refração para ela é mais violenta. Isso acontece, mais uma vez, porque o índice de refração do vidro, estou supondo que o prisma seja de vidro, tem maior valor em comparação com o restante. Então a resposta, né, um resumo, seria mais ou menos isso. A relação é que quanto maior a frequência, maior o índice de refração do prisma, que justifica o maior desvio para o violeta e o menor desvio para o vermelho. Qualquer coisa parecida com isso estaria ok, né? Seria uma boa resposta aqui para a letra A. Vamos agora para a segunda pergunta. Considerando que um raio de luz inicialmente horizontal sai de um prisma, que é um triângulo equilátero, que do lado de fora o raio de luz se propaga pelo ar e que o índice de refração do material desse prisma é raiz de 3, calcule o ângulo de deflexão θ. Professor, como assim ângulo de deflexão? É o desvio, né? Literalmente o quanto que ele desviou. Então, se ele continuasse reto, ele seguiria nessa direção horizontal. Porém, pela refração, ele acabou saindo para baixo um pouquinho, né? Ele saiu meio que nessa diagonal e com isso teve um pequeno desvio. Ele quer saber qual é esse ângulo de deflexão. Bom, como ele já forneceu para a gente a lei de Snell, é literalmente só aplicar a lei de Snell. Só que toma cuidado. Esses ângulos θ1 e θ2 são sempre medidos em relação à reta normal. Então, vamos dar uma ênfase aqui nesse raio de luz. E também uma ênfase em onde que está a reta normal para esse ponto de incidência. Então, se aqui está o plano do prisma, a face do prisma, a reta normal é uma reta perpendicular a esse plano que separa os dois meios. Então você vem aqui no olhômetro mesmo, não tem que ser muito perfeito não, tá? Vem aqui no olhômetro, taca uma reta perpendicular em relação ao lado do prisma. Pronto, agora sim, tá? Vou até escrever para não ter erro. Esse cara é a reta normal. E aí, qual que é o ângulo de incidência e qual que é o ângulo de refração? Vamos marcar aqui de uma outra cor, deixa eu ver, um verdinho. O ângulo de incidência é esse cara daqui, entre o raio incidente e a reta normal. E o refratado é esse cara daqui, ó, entre o raio refratado
e a reta normal. Ah, prof, não vai ser o ângulo θ, não? Não, cuidado, tá? É sempre com o raio de luz e a reta normal. Depois a gente se preocupa com esse ângulo θ, tá? Depois a gente vai atrás de como obter esse ângulo θ. Primeiro eu vou até arriscar ele aqui, ó. Deixa ele quietinho, tá? Então, vou chamar só de θ1 aqui na esquerda e θ2 aqui na direita. Bom, aplicando a lei de Snell vai ficar assim. N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. O N1 seria o índice do prisma, né? O primeiro meio seria aqui o prisma. Vou até colocar o número 1 aqui dentro, ó, e o número 2 aqui fora. Então, como 1 é o prisma, o seu índice de refração é raiz de 3. E o ângulo que ele está chegando aqui, ó, vai ser o ângulo θ, né? Na verdade, a gente vai conseguir descobrir esse ângulo, né? Agora que eu lembrei de uma informação importante que ele deu aqui no texto. Ele falou no texto que se trata de um triângulo equilátero. Vou até grifar aqui essa informação, né? Quase que eu deixei passar batido, ó. Um triângulo equilátero. Ué, se ele é equilátero, vocês lembram que todos os ângulos aqui dentro tem que ser iguais, né? A 60 graus. Então aqui, ó, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Porque a soma tem que dar 180. E como os lados são iguais, todos os ângulos também têm que ser iguais. Vou marcar aqui para ficar bonitinho. 60 graus aqui para você. 60 graus aqui também. 60 graus aqui também. A partir desse ângulo de 60 graus, aí sim eu consigo determinar quanto vale o ângulo θ1. Ah, professor, não estou vendo ainda não. Ué, adivinha só quanto vale esse ângulo aqui, ó. Vou marcar de verde também, né? Só para ficar um pouco diferente. Quanto vale esse ângulo aqui? Que não é o θ1, né? Seria o ângulo meio que de fora, o colega dele, né? Do ladinho de θ1. Só olhar para a figura mesmo. E lembrando que esse raio de luz, ele está chegando aqui na horizontal, né? Então, quanto vale esse ângulo, que seria o complementar de θ1? Vou mostrar aqui como é que seria isso, ó. Uma reta horizontal, outra reta horizontal, as duas sendo cortadas por esse lado, né, do prisma. Então, os ângulos são idênticos. Esse ângulo aqui que eu não sei tem que ser 60 graus, não tem outra opção, né? Então, vou marcar aqui esse cara daqui, ó. Ele é igual a 60 graus. Logo, se esse cara vale 60 graus, o θ1, que é o que realmente me interessa, é o seu complementar. Então, esse ângulo θ1 certamente será igual a 30 graus. Prof, mas por que você sabe que eles são complementares? De novo, seria o ângulo entre a reta normal e a superfície do prisma. Esses dois carinhas, eles são perpendiculares por natureza, por definição. A reta normal é a reta que forma 90 graus. Então, se esse cara vale 60, só tem uma opção para o θ1, né? Tem que ser 30. Obrigatoriamente igual a 30. Agora sim, volta para cá. Vai ficar o seno de 30 graus. Isso é igual ao índice do meio 2, só que o índice do ar a gente sabe que vale 1. Eu vou descobrir então quanto vale o seno do ângulo θ2. Vai ficar raiz de 3. Seno de 30 é 1 sobre 2. Isso é igual ao seno do ângulo θ2. Logo, o seno de θ2 é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas e aí, qual ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? Essa aí vocês sabem, né? Não é possível. Essa aí eu só vou falar quando vocês me responderem no chat. Qual ângulo θ2, sabendo que o seno dele é igual a raiz de 3 sobre 2? Ele certamente é um daqueles ângulos notáveis que a gente decora lá na trigonometria, né? O pessoal da matemática faz a gente decorar isso aí desde cedo. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Perfeito, obrigado, Mariana. Já estava até agoniado aqui, não é possível. Então tem que ser 60 graus, né? Logo, vou puxar aqui uma setinha, ó. Logo, o ângulo θ2 é igual a
60 graus. E agora sim, sabendo disso, é que eu vou atrás do ângulo de deflexão que ele falou no texto. Sabendo que era 30 e passou a ser 60, quanto que o raio de luz desviou? Vamos dar um zoom na figura. Vou falar que esse ângulo todo aqui de verde, θ2, é igual a 60 graus. E você pode fazer o posto pelo vértice. Deixa eu mostrar aqui como é que seria. Acho que é melhor, na verdade. Deixa eu ver. Pode ser assim. Ó, se você olhar para esse pedaço daqui, se isso aqui era 30, fazendo oposto pelo vértice, isso aqui também seria 30. E aí, se esse pedacinho de cima é 30, o pedacinho de baixo, para somar 60, tem que ser 30 também. Então, basicamente, ele desceu, né, ele desviou para baixo um ângulo θ equivalente a 30 graus. E aí, com isso, o ângulo com a reta normal, que antes era 30, aumentando 30, se transforma em 60 graus. Perfeito, prontinho. Essa era a ideia. Isso é o que ele quis dizer com o ângulo de deflexão, né? Quanto que ele desviou. Você tem que calcular o antes e o depois. Qual o ângulo de incidência? Qual o ângulo de refração? Aumentou? Diminuiu? Aumentou quanto? Diminuiu quanto? Isso é o desvio angular do raio de luz. Primeira questão, agora de outra prova, tá? Primeira questão da primeira prova de 2023. A luz que vem do Sol e que passa pela atmosfera terrestre apresenta todas as cores visíveis do espectro. Todavia, num dia claro, seco e sem nuvens, é o azul que vemos mais abundantemente no céu. Mas essa cor varia no decorrer dos horários do dia, em função da incidência dos raios solares ocorrer de forma diferente, conforme representado de modo aproximado no esquema abaixo, em que a Terra é vista a partir do Polo Norte. Com base na situação descrita, responda. Bom, letra A. Por que os raios solares mudam de direção ao adentrarem na atmosfera terrestre? Bom, aqui claramente a resposta é refração. Né? Você podia, claro, escrever refração, mas dar uma breve explicação, né, do porquê que ocorre a refração, só para não ficar uma resposta muito curta. Mas respondendo diretamente, era só falar sobre refração. Dar uma explicação ali por alto, né? Que tem uma mudança de meio, do vácuo para o ar. Tá ótimo, né? Então, resumidamente, você tem aqui uma superfície que separa o vácuo do ar atmosférico. Não é bem uma superfície, né? Ela não tem exatamente uma fronteira bem definida. O ar, ele simplesmente não acaba de repente. A atmosfera não tem uma fronteira que você enxerga assim, opa, aqui acabou o ar e de repente vira vácuo, né? Na verdade, ela vai acabando aos poucos, o ar vai ficando mais rarefeito. Mas por simplificação, a gente pode imaginar que tem aqui, ó, toda uma região preenchida com ar, na nossa atmosfera, e fora disso, zero ar, né? Nada, seria o vácuo perfeito, né? Um vácuo absoluto. Tá, mas e aí? A refração acontece quando tem uma mudança de meio. Então, quando você tem um raio de luz, ele está chegando aqui, do vácuo e passa para o ar, ele perde velocidade. E essa perda de velocidade, essa mudança de velocidade, acaba produzindo, consequentemente, né, de forma inevitável, um desvio em relação à reta normal. Então, se eu traçasse aqui a reta normal, ó, no ponto de incidência, esse cara seria o ângulo de incidência, e esse cara, o ângulo de refração. Então, se você diminui a velocidade, isso acaba diminuindo também o comprimento de onda, né, que não interessa muito aqui, mas também reduz esse ângulo em relação à reta normal. Então, pronto, simples assim, nada demais. Vamos para a segunda pergunta. Letra B. Por que os tons de vermelho e de laranja são os mais visíveis ao entardecer? Uma dúvida muito comum, né? Uma dúvida assim que você, com certeza, em algum momento da sua vida, já deve ter se questionado. Por que no finzinho da tarde fica aquele céu todo laranja, né? Todo avermelhado? Aqui em Brasília, então, nossa senhora, nem se fala. Na minha janela, agorinha estava tudo laranja, né? Chega uma luz aqui que minha cara fica toda laranja.
E isso costuma acontecer só no finalzinho da tarde, ou também, dependendo das condições, no iniciozinho da manhã. Mas durante a maior parte do dia, a gente vê o céu azul, né? Fica aquela coisa bem padrão, céu azul, sol amarelinho. Bom, vou explicar aqui para vocês que tem a ver com o desvio da luz de acordo com o que constitui a nossa atmosfera, os elementos da nossa atmosfera. Então, quando a luz chega na atmosfera, ela vai encontrar diversas moléculas. Gás nitrogênio, que é o N2, certo? É um gás diatômico. Tem também o oxigênio, o gás carbônico. O que mais? Tem hélio? Tem hélio, né? Tem o gás hidrogênio, H2. Tem ozônio, né? Que é o O3. Enfim, se eu estiver falando besteira aí, né? Me perdoem, me corrijam. Mas tem várias moléculas na nossa atmosfera. O principal é o gás nitrogênio, certo? E de tal forma que essas moléculas, elas conseguem espalhar a luz. Quando a luz atinge essas moléculas da atmosfera, ela simplesmente é espalhada. Ela é ricocheteada para outras direções. E esse desvio que acontece, o desvio para partículas bem pequenas, ela ocorre principalmente para as maiores frequências. Então, quando a luz chega aqui na atmosfera, o que é mais desviado, pensando em todo o espectro visível, é a luz azul. Então, pensa que na luz azul, ó, na hora que ela chega na atmosfera, ela começa a ser espalhada para várias e várias direções, né? E isso é o que vai, de certa forma, colorir o nosso céu de azul. Eu estou fazendo várias flechinhas, né, para mostrar esse espalhamento da luz azul para diversas direções diferentes. Tem muita gente que acha que o céu é azul por causa da água, né? Porque a maior parte do planeta é água. Essa água é azul, aí ela reflete, de certa forma, essa luz azul. Mas, poxa, não tem nada a ver, né? Isso não é verdade. O céu não é azul por conta da água, até porque a água não é exatamente azulzinha, né? A água é mais esverdeada na prática. E outra, se ela tem essa cor, ela vai refletir isso de volta, né? Então, se a luz bate na água e você enxerga essa água azul, essa luz bate e está voltando. Por que você enxergaria do céu azul? Enfim, um tanto quanto esquisito, né? Então, a explicação mais correta mesmo seria o espalhamento da luz, que acontece principalmente para o azul. Prof, as outras cores não são desviadas? São, só que com menor intensidade. Então, você vai ter aqui a luz vermelha sendo desviada, né? Mas só um pouquinho. Nada demais. A luz verde, amarela, laranja, né? Essas cores de menor frequência têm um desvio menor em comparação com a luz azul. Mas isso ainda não explica o negócio do entardecer. Por que no entardecer, então, o céu fica vermelho? Bom, é que tá. Eu quero que você veja a espessura de ar que a luz tem que atravessar. Quando você está aqui, por exemplo, meio-dia, a luz tem que atravessar só essa camada aqui de atmosfera. É claro que é uma grande camada, né? Mas assim, seria a menor camada possível de toda a nossa atmosfera, né? Seria um pedaço aqui que vai exatamente desde o iniciozinho, desde a superfície até o fim da atmosfera. Agora, quando está no entardecer, a luz já está chegando meio que rasante ali na atmosfera, ela tem que percorrer uma distância bem maior. Ela tem que atravessar uma espessura de ar bem maior do que outro horário do dia, né? Do que a maioria dos horários do dia. Isso faz com que a maior parte da luz azul já tenha sido dissipada pela atmosfera. Então a luz azul foi se espalhando, né, para várias e várias direções diferentes e ainda não chegou a luz na superfície. E na hora que a luz está realmente chegando na superfície, como a luz azul já foi muito espalhada, ela já foi toda desviada para os lados, aí não sobra quase nada quando chega no seu olho. Aí a luz que vai chegar no seu olho é basicamente a luz vermelha, né? Já vai ter esgotado, ó. Só vai ter luz vermelha sendo espalhada, que é o que sobrou, né? O vermelho espalha com menos intensidade, então vai sobrar mais luz vermelha para chegar aqui na superfície. Claro, gente, meu desenho aqui tá totalmente caótico, né? Totalmente sem critério, tô fazendo de qualquer jeito, mas só para vocês entenderem que a luz vermelha, ela atravessa mais,
justamente por ser menos espalhada, tá? A luz vermelha chega a distâncias maiores, justamente por sofrer um espalhamento menos intenso. Enquanto a luz azul, ela rapidamente é espalhada e vai se esgotando, né? À medida que ela vai atravessando essa camada atmosférica. Beleza? Então sua resposta poderia ser algo do tipo: os tons de vermelho acontecem porque a luz de maior frequência é mais espalhada. E ao entardecer, a camada de atmosfera que ela tem que atravessar é maior. A luz azul vai se dissipando, ela vai sendo espalhada, 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 e só consegue chegar ali na superfície, principalmente as cores de menor frequência, né? As cores ali do vermelho, do laranja, do amarelo e assim por diante. Questão número 2. Uma pessoa dispõe de 4 fios metálicos de uma liga de níquel e cromo, que tem resistividade elétrica 65 vezes maior do que a do cobre. Talvez isso seja importante, né? Vamos grifar aqui. Então, essa liga de níquel e cromo é bem mais resistiva do que um fiozinho de cobre. Os fios têm comprimentos e diâmetros diferentes, conforme a tabela abaixo, e a pessoa quer usá-los como resistores para aquecer uma certa quantidade de água. Então temos ali o comprimento e também o diâmetro de cada um dos fiozinhos. Letra A. Considerando-se que todos os fios serão ligados à mesma voltagem. Pessoal, palavra-chave aqui, ó. Isso aqui é informação-chave para você resolver a questão. Se é a mesma DDP, a palavra voltagem é um nome popular, né? É um nome coloquial para falar de DDP, tensão elétrica. Até porque volts é o nome da unidade de medida e não da grandeza de fato, tá? Então todos são ligados na mesma DDP. Qual que vai aquecer a água mais rapidamente? E por que isso acontece? Bom, aqui a gente tem que começar comparando as resistências de cada um dos fios. E para isso eu vou usar a segunda lei de Ohm. De acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência é dada pela resistividade vezes o comprimento sobre a área da seção transversal do fio. E como a gente está falando de um fio cilíndrico, obviamente, essa área da seção transversal é a área de um círculo, né? A área de uma circunferência, que é dada por πr ao quadrado. Então fica ρl sobre a, aquela fórmula que não pode ser dita rapidamente, dividido por π vezes o raio ao quadrado. Aí eu vou usar o raio com essa letra R minúscula. Por quê? Porque se eu botar um R maiúsculo, vai confundir com a própria resistência. Vai ficar uma bagunça, né? Vai ficar uma meleca aqui essa conta. Então, o raio da seção transversal do fio, né? Eu vou colocar como sendo um Rzinho minúsculo. Bom, a gente não tem exatamente os valores de resistividade, né? Nem mesmo o valor de π. Ele pede para aproximar para 3, mas não importa. A gente só quer fazer um comparativo. Então, eu vou pegar essa formulinha que eu obtive e vou calcular aqui, ó, qual é a resistência, para poder comparar, na verdade, né? Eu quero comparar qual resistência é maior e qual resistência é menor. Então, começando aqui pelo fio número 1. Vamos tentar fazer aqui o mais rápido de cabeça, tá? Eu vou colocar no comprimento 10 centímetros e no diâmetro vou colocar 1 milímetro. Ah, prof, mas não pode ser diâmetro, tem que ser o raio. Vou dividir por 2. Pessoal, não precisa, porque o raio ele é metade do diâmetro, certo? Se eu trocar todos eles por metade do diâmetro, em questão de comparação vai dar a mesma coisa. Para vocês acreditarem mais em mim, eu vou fazer o seguinte, tá? Olha só a pequena troca que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar esse igual e vou trocar apenas por um proporcional, pode ser? Proporcional. E agora, no lugar do raio, eu simplesmente troco pelo diâmetro. Ou seja, se ele depende do raio ao quadrado, obviamente ele depende do diâmetro ao quadrado, certo? Depender do raio é depender do diâmetro. Ah, mas o diâmetro vai ser o dobro do valor. Tudo bem, eu vou dobrar todos eles, né? E se eu dobrar todos eles, continua valendo ali a mesma proporção, certo? Então não tem para que você se preocupar com o raio. Então agora sim, vamos lá. Primeiro fio,
Vou colocar 10 centímetros no L e 1 milímetro no diâmetro. Vai ficar 10 sobre 1 ao quadrado. O resultado disso... Deixa eu puxar aqui uma setinha, né? Opa. O resultado disso vai ficar R1 é igual a ρ vezes 10 sobre π vezes 1 ao quadrado, o que nos dá exatamente 10 vezes ρ sobre π. Eu vou ter que pegar agora uma caneta um pouquinho mais fraca, né? Porque senão realmente não vai caber nesse espacinho aqui da direita. Então, muita calma nessa hora. Beleza, agora sim. Vamos para o próximo. Aí é só continuar nessa brincadeira até chegar no fio 4, né? Então, e aí, qual vai ser a resistência do fio número 2? Peguei o comprimento dele, 10, diâmetro 2. Vai ficar R2 ρ vezes 10 sobre π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 10 sobre 4 dá 2,5, né? Então fica 2,5 vezes ρ sobre π. Beleza. Vamos para o terceiro. R3. Resistividade. Poxa, não está cabendo aqui, né? Vou ter que jogar um pouquinho para baixo. R3. Resistividade. Comprimento 20 centímetros. E o diâmetro 2. Então, π vezes 2 ao quadrado. Vai ficar 20 sobre 4, que dá 5. Então aqui eu vou ter 5 vezes o ρ sobre o π. E, finalmente, R4, comprimento 20 e diâmetro 1. Então vai ficar R4 igual a ρ vezes 20 sobre π vezes 1 ao quadrado. Poxa, esse aqui com certeza é o maior de todos, né? Vai ficar 20 vezes ρ sobre π. É a maior resistência. Ela ganhou, certo? Vou até escrever aqui, ó. Maior resistência. Enquanto a menor foi qual, hein? A menor foi o R2, né? Então aqui também, ó, vou escrever que essa é a menor resistência. Vamos grifar os dois, né? Pra gente poder já pensar sempre nos extremos. Então, o menorzinho é 2,5. O maiorzão é 20. Quantas vezes um é maior que o outro, né? De 2,5 para chegar em 20 tem que ser 8, né? 4 dá 10, tem que ser 8. Então, o resistor 4, o fio número 4, ele tem uma resistência que é 8 vezes a resistência do fio número 2, que seria de menor resistência. Tá, prof, mas e aí? Você ainda não respondeu o que ele realmente perguntou. Ele quer saber qual deles vai aquecer mais rapidamente. Resposta, o fio 2. Simples assim. É só a gente pensar no cálculo de potência. A potência dissipada pelo fio, ela pode ser calculada, dentre outras formas, né? Pela razão da DDP ao quadrado, pela resistência. Uma vez que a DDP é a mesma para todos os fios, então temos uma relação inversamente proporcional entre potência e resistência. Ou seja, para ter a maior potência dissipada, precisamos escolher o fio de menor resistência. É o que vai esquentar mais, certo? O de menor resistência esquenta mais, dissipando mais potência e, com isso, aquecendo mais a água. Beleza? Letra A fez sentido, todos concordam? Então aqui eu vou escrever, ó. Tivemos que procurar o de menor resistência para obter a maior potência dissipada. Vamos para a letra B. Considerando-se que o fio mais eficiente leva cerca de 10 minutos para aquecer a água, calcule quanto tempo cada um dos outros fios levará para promover o mesmo aquecimento. Ué, fala sério. A potência, ela mede justamente o quanto de energia aquele fio está dissipando, né? A resistência está dissipando na forma de calor num certo intervalo de tempo. Isso é, por definição, o que é potência, é energia por tempo. Então, se eu quero saber em quanto tempo que os outros caras demoram, né? Quanto tempo mais ou a menos, enfim,
eu tenho que comparar a potência. Então, olha só, ele falou que para o fio mais rápido, né, para o fio mais eficiente, o tempo é de 10 minutos. Então, para os outros que terão potência menor, quanto vai ser o tempo? Vou fazer todos de cabeça, gente, todos de cabeça. Então, ele está se referindo ao que aquece mais rapidamente, fio número 4, perdão, né? Fio número 2, perdão. O 2 é o de menor resistência, que vai ter maior potência. Então, esse aqui, ele leva 10 minutos. A pergunta, então, e o fio número 3? Quanto tempo vai levar? E o fio número 1 e o fio número 4? É só você olhar para a proporção. Olha para a proporção. Por exemplo, o 3 comparado com o 2. Vamos fazer aqui de cabeça, hein? Esse fio 3 comparado com o fio 2. Pessoal, ele não tem o dobro da resistência? Fica com isso na cabeça, hein? O terceiro fio tem o dobro da resistência do segundo fio. Agora, com isso, vamos fazer de cabeça, ó. Se ele tem o dobro, ó, se ele é 2 vezes maior, vou até ter que apagar aqui, né? Peraí. Então, se ele tem 2 vezes mais resistência, ele vai ter uma potência 2 vezes menor. E isso, mais uma vez, assumindo que a DDP é constante, tá? Então, ter o dobro da resistência, ele tem metade da potência. Mas peraí, se ele tem metade da potência, é como se ele fosse 2 vezes mais fraco, certo? Vai demorar o dobro do tempo. Simples assim. E demorar o dobro do tempo significa demorar 20 minutos. Aí como que você iria organizar essas contas na prova, né, de fato, para o avaliador entender o que está fazendo? Aí cada um por si, você pode escrever. Se você tem dificuldade para montar esquemas, etc., você pode escrever: olha, percebe-se uma relação inversamente proporcional entre a potência e a resistência. Por isso, quando você compara o 3 com o segundo, tal proporção é verdadeira. Ou você vai só anotando ali, né, puxando umas setinhas, escrevendo a relação inversamente proporcional. Tá ótimo também, já responde ali a pergunta. Vamos só comparar os outros agora? Anota aí, tá? Para o resistor 2, 20 minutos. Eu vou anotar aqui, senão eu vou esquecer também. Então, ó, para esse cara, o tempo foi de 10 minutos. Para esse cara, o tempo vai ser o dobro. Logo, 20 minutos. Vamos pegar o resistor 4 agora, né? O fio número 4. A gente já tinha até comentado antes, né? O quarto fio, ele tem 8 vezes a resistência do segundo. Para você sair de 2,5, né? Para sair de 2,5, para chegar no 20, coisa pra caramba, né? Você tem que multiplicar por 4, depois multiplicar por 2 ainda, né? Então você tem que multiplicar por 8. Ué, se ele tem uma resistência que é 8 vezes maior, a potência vai ser 8 vezes menor, que significa demorar 8 vezes o tempo. E aumentar o tempo em 8, né, significa que vai dar 80 minutos. Coisa pra caramba, hein? Mais de 1 hora para produzir o mesmo aquecimento. Então, aqui uma setinha. 80 minutos. E vem o primeiro fio, que, seguindo a mesma lógica, é 4 vezes o valor do segundo. Se ele é 4 vezes, vai ser 4 vezes menos potente e demorar o quádruplo do tempo, chegando aqui então em 40 minutos. Então, olha só que legal, né? É uma questão que parece muito difícil, parece que você vai ficar aqui o dia inteiro calculando todos os tempos, né? Meu Deus, vou ter que calcular o tempo do primeiro fio, depois o segundo, o terceiro, nossa senhora, né? Vou precisar de 2 folhas aqui de rascunho, prof. Não, se você usar a esperteza matemática, você faz isso bem rapidinho, apenas verificando a proporção. Mudou a resistência, mudou a potência. Mudou a potência, demora mais ou menos tempo para transferir a mesma quantidade de energia.